A graça e a paz a todos. Vamos fazer aqui então o review desta Bíblia. Bíblia Pregação Expositiva, Sermões, Estudos e Reflexões de Hernandes Dias Lopes. Fizemos o unboxing dela e agora eu quero fazer aqui então o review. Será um review curto, porém mostraremos aqui as principais características dessa Bíblia através aqui da capa e da sua contracapa. Então, esta é a frente desta capa de proteção que a Bíblia possui, editora Agnos. Aqui na parte de baixo dela, nós temos aqui uma mensagem nesta capa. Seja luz, estude, compreenda, compartilhe. É uma mensagem aí da editora. E um QR Code aqui, caso você queira entrar aí nesta página. QR Code para você estar ali visitando, certo? Na parte de trás dela temos aqui algumas características descritas ou recursos, por assim dizer, que a Bíblia vai nos oferecer. Bíblia Pregação Expositiva. Então começa aqui, há muitos métodos de se pregar a palavra de Deus, mas há um em especial que tem se mostrado eficaz ao longo da história da igreja e que foi adotado pelos mais célebres e fiéis pregadores da palavra. A pregação expositiva, que nada mais é do que pregar a Bíblia, isto é, explicar o texto da Escritura segundo o seu significado histórico, contextual, interpretativo, transmitindo aos ouvintes contemporâneos a clara mensagem da palavra de Deus com aplicações pertinentes. Uma breve explicação aqui do que é a Bíblia ou o método de pregação da Bíblia, o método expositivo. A Bíblia Pregação Expositiva é como um farol que ilumina o texto bíblico, levando o leitor para longe dos perigos de interpretações erradas e entendimentos incompletos. Com sermões, estudos e reflexões de Hernandes Dias Lopes. Então, o autor aqui, o organizador destes sermões, destes estudos, é nada menos do que o reverendo Hernandes Dias Lopes, conhecidíssimo no Brasil e no exterior. Confirma-se a máxima: não há salvação sem pregação, fruto de amplo trabalho exegético e cuidadosamente desenvolvida de forma analítica, abrangente, prática. A Bíblia Pregação Expositiva mantém 100% do foco no texto bíblico, sem desvios ou elucubrações doutrinárias. Este rico material de estudo é totalmente dedicado a líderes, pastores, pregadores, estudantes que procuram uma nova e completa ferramenta para seus estudos, aprofundamento espiritual, desenvolvimento de sermões ou mesmo preparação de aulas. A Bíblia Pregação Expositiva traz suas mais de 1.800 páginas, além dos estudos, 30 princípios da pregação expositivas e 66 sermões em linguagem simples para uma aprendizagem mais profunda das Sagradas Escrituras. Então aí está aqui os recursos que ela possui. 1.800 páginas, estudos, princípios da pregação expositiva, 66 sermões na linguagem simples. O diferencial. Qual é o diferencial desta Bíblia em relação às demais Bíblias? Credenciais. Bom, está falando aqui de Hernandes Dias Lopes. É doutor em ministério pelo Reformed Theological Seminary
de Jackson, Mississippi, Estados Unidos, autor do best-seller com mais de 150 títulos publicados e diretor executivo da instituição Luz para o Caminho. Conferencista nacional e internacional, tem 40 anos dedicados à pregação, não apenas em igrejas, mas em cruzadas evangelísticas. Seu vasto repertório, sua larga experiência e sua reconhecida habilidade retórica fazem desta Bíblia uma obra singular e altamente relevante. ênfase na pregação expositiva. Em tempos em que a igreja se vê seduzida a se afastar de um púlpito pujante e poderoso, substituindo-o por um púlpito açucarado e raquítico, a Bíblia Pregação Expositiva mantém a ideia da fidelidade à palavra de forma profunda, sem rodeios ou falsas conexões, variedades temáticas. Os assuntos abordados ao longo da Bíblia são bastante variados e atendem a diversas necessidades da igreja e do povo de Deus individualmente, com evangelismo, conversão, família, casamento, sexo, pecado, santificação, fé, perseverança, valor, espiritualidade, felicidade, enfrentamento de problemas, ansiedades, depressão, oração, segunda vinda de Cristo, ressurreição, apostasia, escatologia individual e coletiva. Então, esta é a variedade temática apresentada aqui na Bíblia de Hernandes Dias Lopes, Bíblia Pregação Expositiva. Praticidade. Não basta ter inegável saber. É preciso ser um comunicador claro, objetivo e prático. E o pastor Hernandes Dias Lopes agrega essas qualidades em seus textos e sermões. Não será preciso ser formado em oratória ou teologia para usar os recursos homiléticos desta Bíblia com maestria. Então, vejam bem, irmãos, não precisa ser um conhecedor ou ter formação específica na área para poder aprender aqui com o doutor Hernandes Dias Lopes. A Bíblia o orientará aqui de forma simples e clara e com maestria. Seus textos atendem de forma equitativa tanto aos pregadores experientes quanto aos pregadores leigos, que certamente usufruirão de toda a praticidade e funcionalidade dos valiosos recursos. Projeto gráfico facilitador, não menos importante, a disposição gráfica do material didático ao longo da Bíblia. Tudo foi pensado de forma a tornar a experiência do pregador a mais proveitosa possível. Cada estudo, sermão ou esboço está disposto de tal maneira que não prejudica o fluxo da leitura do texto bíblico. Fiz questão de ler aqui essa parte da capa aqui de trás, da contracapa, para mostrar aos irmãos a finalidade da Bíblia Pregação Expositiva. Então, esta é uma capa de proteção que traz aqui, então, este resumo. Aqui está a Bíblia Pregação Expositiva, capa flexível, capa de proteção, e ela é direto ao ponto, tá? Não tem um índice aqui mostrando, tá? Já começa Bíblia Pregação Expositiva na folha de rosto, sermões, estudos e reflexões de Hernandes Dias Lopes. Não precisa, né, explicar muita coisa mesmo. Aqui então está a folha catalográfica desta obra, tá? O sumário aqui, o sumário Antigo e Novo Testamento. Então, está aqui o sumário mostrando os livros, Antigo e Novo Testamento, e traz aqui em seu prefácio, então, uma apresentação do doutor, né, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Apresento a você, com imensa alegria e profunda gratidão, a Bíblia Pregação Expositiva, publicada pela editora Agnos. Foram anos de trabalho e cuidadoso estudo com o propósito de trazer a você, que ama a palavra de Deus, mais uma ferramenta preciosa para o seu crescimento espiritual.
Há muitas Bíblias de estudos de excelente qualidade. Esta, porém, tem uma peculiaridade. É a primeira voltada exclusivamente para a pregação expositiva. Estamos certos de que a palavra de Deus é o conteúdo da pregação e a autoridade do pregador. O pregador prepara o sermão, mas não a mensagem. O papel do pregador é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Vejam como é simples a pregação expositiva, definida aqui nas palavras do autor. A mensagem, o pregador, estamos certos que o papel do pregador é ler o texto, leitura do texto, explicar o texto e aplicar o texto. Ter um bom conhecimento do texto. Então é através da leitura e da oração. Charles Haddon Spurgeon diz no seu livro ali para preparação aos seus alunos que ele lia 50 vezes o texto para ter um claro entendimento e então explicá-lo e trazer ali as aplicações aos seus aqueles que a mensagem era destinada. A mensagem emana da palavra de Deus e não da mente do pregador. Por isso, se faz necessário aqui, então, o pregador ter esta imersão no texto sagrado. O pregador vai para o texto para extrair do texto o que está no texto, em vez de impor ao texto suas próprias ideias. Então, este é o princípio da pregação expositiva. Você não pega uma ideia e adapta a ideia ao texto, mas você vai para o texto, compreende o texto, explica o texto e extrai ali as aplicações. Percorrendo todo o Brasil e outras nações, tendo pregado em mais de 1.500 igrejas das mais diversas denominações, estou plenamente convencido de que a maior necessidade da igreja contemporânea é de um reavivamento nos púlpitos. Então aí está a convicção daquele que para nós aqui no Brasil é um dos maiores expoentes ou expositor da palavra de Deus, Hernandes Dias Lopes. Um reavivamento nos púlpitos. Aqui então traz este aspecto de seu desejo, né, na Bíblia. Precisamos voltar ao lema da reforma da sola escritura e pregar ao povo todo o conselho de Deus. Precisamos restabelecer a supremacia das escrituras e a primazia da pregação. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Nascemos da palavra e por meio dela crescemos e somos fortalecidos. Deus reaviva a sua igreja por intermédio da palavra. Ela é melhor do que muito ouro depurado e mais doce do que o mel e o destilar dos favos. A palavra de Deus é leite para os infantes, alimento sólido para os adultos, tá? Então aqui então uma prévia aí do prefácio do Hernandes Dias Lopes, e ele já começa aqui então direto no Antigo Testamento. Ele então traz aqui uma folha com esta apresentação e já a Bíblia já começa direto aqui no livro de Gênesis. Então ela vai possuir aqui uma introdução, vai comentar aqui, vai introduzir, inserir o contexto de Gênesis, autoria e data, e direto ao texto. Introdução, autoria e data, e nós já estamos aqui direto ao texto. Então o texto aqui em duas colunas, bem espaçado, número grande, letra agradável, tá? Capítulo 2 e o primeiro estudo desta Bíblia, ou pregação expositiva. A insensatez do evolucionismo e suas aplicações. Então, aqui, vejam como está organizado este estudo.
como está muito bem organizado. Estamos vendo um ressurgimento do ateísmo, a negação da existência de Deus, o que é uma insensatez. Salmos 14, versículo 1. Ele começa com uma introdução, um tópico em relação às Escrituras, um segundo tópico em relação a Deus, terceiro tópico em relação a Jesus, em relação à salvação, em relação à dignidade da vida humana, em relação à família. Então, veja, insensatez do evolucionismo e suas implicações. Um estudo completo aqui, fácil de ser estudado. E aqui nós vemos, então, mais uma aqui, introdução, princípios para um casamento feliz. Princípios para um casamento feliz, Gênesis capítulo, 2, 18 a 25. Essa passagem mostra a instituição do matrimônio por Deus, o casamento. Reparem que esta nota, este sermão está ao lado do texto aqui. Então ele aproveita que a coluna, o texto está em duas colunas, mas que ele aproveita uma coluna para introduzir aqui então a mensagem. Essa mensagem mostra a instituição do matrimônio por Deus, o casamento. Então ele vai trazer aqui os pontos. Ler o texto aqui, 2.18 a 25, ler bastante. Pegar aqui o comentário aqui do Dr. Hernandes Dias Lopes, do reverendo, que são subsídios para que você amplie então a sua pesquisa e possa ter uma imersão no texto e aplicá-lo. Eu quero deixar aqui bem claro que se o Dr. Hernandes disponibilizou os seus sermões na Bíblia para que os pregadores possam usufruir, então ele está dando aqui a permissão para que você use os seus textos na igreja, no contexto em que você está inserido aí, sem nenhum problema de ética. Mas é importante citar aqui o autor para dar credibilidade à mensagem. Bom? Outra aqui, esboço expositivo. Então, princípios para um casamento feliz. Aqui então são princípios. Aqui é um estudo. Aqui, princípios. Tá. E aqui, um esboço. Agora sim, um esboço expositivo. Gênesis capítulo 3, tema: os efeitos nocivos do pecado. Veja, ele vai trazer aqui todos esses efeitos nocivos do pecado, fazendo uma breve introdução, trazendo aqui então a exposição, separar o ser humano de Deus, separar o ser humano do próximo, separar o ser humano de si mesmo, separar o ser humano da natureza humana, e a conclusão óbvia, que então a aplicação, o pecado não compensa. Fuja dele, de seus efeitos devastadores, corra para os braços do Deus Santo e Justo. Então, esta é a estrutura, tá? Então, você tem estudo, princípios e esboços. Sentimentos perigosos, estudos, o texto ao lado. Aqui, leve sua família para a arca de Deus. E em toda a Bíblia vai estar aqui, então, com esses estudos inseridos nela. Esboço, que texto Juízes 1:2, olha que esboço bem completo, um esboço bem completo, aqui de maior a pior as consequências de deixar de ouvir a voz de Deus. E aí vai trazer aqui, então, ali uma breve introdução. Aí é só para que você pegue o gancho e estenda essa introdução. Aqui nos tópicos você também tem os subsídios pelos quais você irá desenvolver, ele deixa aí ao seu critério.
Um esboço aqui esquematizado com uma conclusão, mas ao pregador cabe pegar essas sugestões do esboço e ampliá-lo de acordo com o texto em que você irá lê-lo e poder assim então aplicar a palavra. Exposição completa aqui também, olha, como vencer os gigantes. Samuel 17, 1 a 53, primeiro livro, né, de Samuel. Como vencer os gigantes. Um esboço aqui muito completo. Esse está bem completo, hein? Uma introdução bem assim, longa, né? Pelo que eu vi. E aqui, então, o desenvolvimento. Olha aí. E aí vai. Tá? Continua na outra página. Olha, é bem grande, bem extenso mesmo. É um esboço bem extenso da passagem ali do livro de 1 Samuel, capítulo 17. E continua ainda. São aqui quase que 6, né? 1, 2, 3, 4, 5 páginas aqui. É um esboço completo. Completo. Tá? Outro esboço e assim segue a Bíblia sucessivamente em todas as suas páginas, tá? Direto ao ponto. E no final aqui então você terá mapas e concordância. Aqui tem então o que ele deixou ali implícito, né? Princípios aqui para o pregador orientar e pautar o pregador, princípios da pregação expositiva. Então aqui você vai ter no final da Bíblia aqui alguns princípios da pregação expositiva, tá? E assim encerra a Bíblia. Não dá para nós vermos tudo aqui, mas o autor deixa bem claro aqui a mensagem. Ele diz aqui que é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Aliás, Hernandes Dias Lopes, em seus podcasts que eu tenho acompanhado, ele reafirma sempre este ponto da pregação expositiva e é o que ele faz com maestria. Quer aprender, pregar expositivamente. Hernandes Dias Lopes, referência hoje para nós, nos dias atuais. Tá? Nos dias atuais, Hernandes Dias Lopes. Então, eu recomendo esta Bíblia para todos os jovens, para todos aqueles que se encontram imbuídos com esta responsabilidade de pregar a Bíblia Sagrada. Precisamos aprender com quem sabe. Com quem sabe. Se você foi chamado, então é uma ferramenta que vai lhe auxiliar a crescer aí no conhecimento, na graça e poder então edificar a vida de outras pessoas através deste material. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva aí nosso canal e assim nós nos vemos em um próximo vídeo. Fique com Deus. Um abraço, meu irmão.